Meus amigos tricolores, o Fluminense volta a campo neste domingo para um jogo de altíssimo risco contra o Audax no Maracanã, e o Fernando Diniz vai fazer duas mudanças no time. Uma por opção e a outra por obrigação. Fique comigo, depois da vinheta eu te conto tudo. O Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça. Meus amigos tricolores, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no canal Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista e peço a sua inscrição se você não é inscrito ainda, e agradeço a você que já é inscrito, você que sempre deixa o seu like, que deixa o seu comentário, e você também que está sempre participando, está sempre presente aqui nos nossos vídeos. Por isso eu começo mandando os tradicionais abraços para a galera que deixa o nome da cidade de onde está nos assistindo. E se você quer que eu mande também um abraço para você, só deixar aí no comentário o nome da cidade de onde você nos acompanha. Então eu começo com um abraço pro Ademir Souza Lima, de Lisboa, Portugal. Deixou vários recados lá. Obrigado, Ademir, pela presença sempre aqui no Ligados no Flu. Pro Samuel Neto, de Barra Mansa, no Rio. O Adson, de Ilhéus, na Bahia. Raimundo Santos, de Estância, Sergipe. O Arlide Azevedo, de Maricá, no Rio. Ricardo Capra, de Juiz de Fora, vocalista da banda Zona Blue. Sou fã da banda Zona Blue. O Eudes Aderruan, de Brasília, no Distrito Federal. A Beatriz Cristina, de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. O Sérgio Rosa, de Joinville, Santa Catarina. E também o José Leônidas, de Bacabal, no Maranhão. Um grande abraço a todos vocês, e peço para você que não é inscrito, faça a sua inscrição no nosso canal. Isso ajuda demais, gente, ajuda demais. Vamos falar então sobre o jogo do Fluminense contra o Audax, jogo de extrema importância para a classificação do Fluminense para a semifinal do Campeonato Carioca. Poderia ter sido diferente. Se dos últimos 3 jogos o Fluminense tivesse vencido pelo menos 2, estaria hoje numa situação tranquila. Mas o Fluminense empatou com o Boa Vista quando optou por jogar com um time reserva, levou um gol já no apagar das luzes e perdeu para o Volta Redonda numa partida desastrosa de todo o time, exceto o goleiro Fábio, que salvou o Fluminense de um resultado ainda pior. Então hoje a situação poderia ser outra, mas a situação hoje é complicada. O Fluminense, inclusive, pode perder nesta rodada a sua vaga no G4, ou seja, comprometendo toda a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Lembrando que faltam só 5 jogos. Depois do jogo de hoje contra o Audax, vão faltar apenas 4 partidas, sendo 2 clássicos contra o Vasco domingo que vem e contra o Flamengo na última rodada. Então, assim, é um jogo de extrema importância. O Fluminense precisa ganhar. O técnico Fernando Diniz, que cumpriu suspensão no jogo contra o Volta Redonda no meio de semana, ele volta a comandar o time na beira do gramado, né, do banco de reservas, e deve fazer pelo menos 2 alterações no time. Uma por opção própria e a outra por obrigação. O André, a gente lembra, foi expulso no final do jogo contra o Volta Redonda, é o pilar ali do meio de campo do Fluminense, mas o André está suspenso, não pode enfrentar o Audax. E por isso, o técnico Fernando Diniz vai ter que colocar alguém no lugar. E quem que ele escolheu? Felipe Melo, ele mesmo. Ele tinha outras opções. Ele tinha a opção, por exemplo, de recuar o Martinelli para a posição de primeiro volante e escalar o Lima de segundo volante. Ele tinha a opção de escalar mais uma vez o Martinelli como primeiro volante e dar uma oportunidade talvez para o Michel Araújo. Não foi bem nos primeiros jogos, mas era outra opção. Tinha ainda uma terceira opção, que seria colocar o Martinelli de primeiro volante e de repente o Giovani de segundo volante, mas aí o time ficaria mais exposto. É uma opção, né, não tão prudente, né, principalmente pelo momento do Fluminense. Mas quando a gente vê as poucas opções que o Diniz também tem, porque ele também não tem muita opção no elenco não, aí a gente volta naquele outro assunto. O Fluminense não soube contratar. O Fluminense precisa de reforços. Por quê? Porque hoje o Diniz, a única opção de volante para primeiro volante ali, a única opção de jogador para primeiro volante é o Felipe Melo. É o único. E antes
Né? No ano passado, quem que era a outra opção? O Wellington. Isso mostra o quê? O Fluminense precisa de reforço. Tô batendo nessa tecla aqui, gente. O Fluminense não tem opção. Muita gente vai criticar o Diniz porque ele vai escalar o Lima. Aliás, o Felipe Melo. Ele tinha a opção do Lima, que também não é uma opção mais de contenção, né? Porque o Martinelli ele é muito mais segundo volante do que primeiro. Mas seria talvez uma opção mais técnica do que o Felipe Melo. Mas ele vai insistir com o Felipe Melo, que não vem bem. Eu vou voltar a falar isso aqui. Eu não tenho nada contra qual foi a carreira do Felipe Melo, quem é o Felipe Melo, a pessoa, nada. Não tem nenhuma implicância com o Felipe Melo. Acho que ele fez uma carreira brilhante, jogou muito na Europa, jogou em grandes clubes, né, bicampeão da Libertadores, jogou na seleção brasileira, jogou Copa do Mundo, mas não dá mais, na minha opinião. Acho que já passou o tempo dele, não dá. Mas o Fluminense insiste com o Felipe Melo, o Diniz insiste com o Felipe Melo e não contrata ninguém. Vocês já imaginaram na Libertadores, vamos supor que o Fluminense chegue numa semifinal de Libertadores, quartas de final de Libertadores, o André tá suspenso. Quem vai colocar? Felipe Melo? Realmente vocês acham que dá, gente? Realmente vocês acham que dá? Então precisa de reforço. Aí muita gente pode dizer, mas tem um Alexander que tá na seleção. Pois é, aí vem o outro problema do Fluminense, porque o Fluminense trouxe apenas um jogador para a lateral esquerda, que não está dando conta do recado, e provavelmente o Diniz vai ter que improvisar o Alexander na lateral esquerda. E aí vem a outra substituição do Diniz no jogo contra o Audax, que é a possibilidade de colocar justamente o Jorge no lugar do Calegari. O Calegari, depois que bateu o pênalti e errou contra o Botafogo, o Calegari, contra o Volta Redonda já tomou um cartão amarelo com 4 minutos de jogo, falhou no gol do Volta Redonda, porque ele tira o pezinho, né? É nítido que ele tira o pezinho para não cometer outra falta e ser expulso. Não tô dizendo que ele tinha que ser expulso, não, mas ele podia estar melhor posicionado. A jogada foi nas costas dele. Então, e outra, o Calegari contra o Volta Redonda, toda bola que ele pegava da intermediária, na altura ali da intermediária, ele queria chutar pro gol, como se quisesse se redimir do pênalti que ele errou. Então, assim, nesse jogo contra o Audax, o Jorge, então, deve ser o titular da lateral esquerda, e o Jorge, a gente já viu nos jogos anteriores, que ele não está bem fisicamente. É um jogador talentoso? É. Há 3 anos atrás, eu aplaudiria a contratação do Jorge. Hoje eu não consigo fazer isso. E na época da contratação, eu já havia dito aqui. Eu trouxe os números do Jorge. E aí teve gente que me questionou nos comentários. Tem todo o direito de me questionar, eu não sou dono da verdade. Mas a gente está vendo que o Jorge, ele está fora de forma. Ele está fora de forma. Ele precisa ainda de muita coisa para melhorar. E aí vai entrar justamente num jogo dificílimo, um jogo perigosíssimo, né? Que é essa partida contra a equipe do Audax, que o Fluminense não pode perder. Então essas devem ser as duas alterações do Diniz para o jogo contra o Audax. O time então jogaria com Fábio, Samuel Xavier, o Nino, o Manuel e o Jorge na lateral esquerda, o Felipe Melo, Martinelli e o Ganso, e no ataque o John Marias, o Germancano e provavelmente o Diniz vai manter o Keno no ataque, o Keno que não fez um bom jogo. Todo mundo pedia o Keno no time titular, eu inclusive pedi, mas o Keno definitivamente não fez um bom jogo contra o Volta Redonda, mas vai ser testado novamente na equipe titular, pelo menos essa é a tendência do técnico Fernando Diniz. Sobre essa questão de reforços, tem até um torcedor que é inscrito no nosso canal que insistiu muito para que eu citasse alguns nomes de reforços. Como, por exemplo, o Vargas, o Zaratio do Atlético, o Pedro Henrique do Inter, o Claudinho do ex-Bragantino, né, que está no Zenit, o Marinho do Flamengo, o Luiz Fernando. O Luiz Fernando é o torcedor que deixou esse recado para mim várias vezes. Luiz Fernando, seriam ótimas opções, principalmente o Zaratio, o Pedro Henrique, o Claudinho, o Marinho, seriam ótimos jogadores. O problema é que o Fluminense não tem dinheiro para contratar. E esses clubes também, talvez o Vargas, o Atlético não criaria muito problema para liberar. Mas os outros, o Atlético não vai liberar. Né? Esses outros jogadores, o Atlético não vai liberar. Esse outro jogador, aliás, o Atlético não vai liberar. O Inter não vai liberar o Pedro Henrique. O Claudinho também do Zenit. São jogadores dificílimos. O Fluminense não tem poder aquisitivo, mas seriam sim boas peças. O Fluminense tem que buscar jogadores, opções, no mercado sul-americano,
onde o salário dos atletas é muito menor do que aqui no Brasil e está cheio de jogador talentoso no mercado sul-americano, ou então em estados, por exemplo, como o interior de São Paulo. O interior de São Paulo, a Série A1 do Campeonato Paulista, né, a primeira divisão, os clubes de menor investimento estão cheios de jogadores talentosos. É só saber observar, é só fazer o trabalho de scout que dá para encontrar boas revelações, bons nomes para agregar valor ao time do Fluminense. Né? E eu espero que o John Kennedy, assim que termine o Campeonato Paulista, ele volte para o Fluminense. Porque a gente não tem opção no ataque hoje. O ataque é outro problema que eu já venho falando aqui. O Fluminense está perdendo. Quais são as opções que o Fluminense tem para o ataque? William Bigode, Alan, sabe? Não tem. Marrone. Não temos boas opções para o ataque. Se o Fluminense precisar mudar o jogo, não tem opção. O Cano está muito mal. A bola está chegando pouco e quando chega ele não está na área. Você não vê o Cano na área. E quem que vai colocar no lugar dele? Não tem ninguém. Não tem. O Fluminense não contratou. Não contratou, gente. Então, assim, é um jogo de altíssimo risco, esse jogo contra o Audax, nesse domingo, 6 horas da tarde no Maracanã, com transmissão da Bandeirantes. E para quem é do Rio de Janeiro, para quem mora, né, na região, vamos dizer assim, metropolitana ali do Rio de Janeiro, que tem condições de ir ao jogo, vá ao jogo. O Fluminense, eu sei que é difícil falar isso, né, porque o time não tá bem, mas o Fluminense precisa de vocês. Inclusive, por falar nisso, domingo que vem tem Fluminense e Vasco. O Fluminense já abriu a venda de ingressos para os torcedores e a torcida do Vasco já está prometendo lotar todos os espaços destinados à torcida do Vasco. Por quê? Porque é estádio meio a meio, 50-50, né? Então, torcedor, eu sei, vou voltar a dizer, eu sei que é difícil pedir isso no momento em que o time não está jogando nada. Mas o Fluminense precisa também do seu torcedor, né? Apita esse jogo do Fluminense contra o Audax. O Paulo Renato Moreira da Silva Coelho é o mesmo que apitou o jogo do Fluminense contra o Madureira lá em Cariacica, quando o Fluminense venceu por 1-0. Ele apitou até hoje pouquíssimos jogos do Fluminense. Ele apitou também um Fluminense 0, Macaé 0 no Carioca de 2020. E ele apita normalmente jogos do Carioca, Série D e Série C do Brasileiro e também o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Ele teve inclusive um jogo do Fluminense apitado do time de aspirantes, não o time profissional, em 2022, Fluminense e Cuiabá, 2-1 para o Fluminense lá no estádio Luso Brasileiro. Então, esse é o árbitro Paulo Renato Moreira, que apita Fluminense e Audax. Na história do confronto entre os dois times, são apenas 3 jogos. O Fluminense levou melhor nos 3, espero que isso se repita, né, nesse jogo deste domingo. Lembrando que o Fluminense começa a rodada em 4º lugar, mas pode começar o jogo fora da zona de classificação, porque às 3h30 o Bangu enfrenta o Madureira em Moça Bonita. Se o Bangu vencer, ele ultrapassa o Fluminense. O Fluminense cai para a 5ª posição. Vocês já imaginaram isso? E ainda tem um outro detalhe: o Vasco tem um jogo a menos que o Fluminense. Se o Vasco vence esse jogo, ele também ultrapassa o Fluminense. Então é jogo assim de vida ou morte. O Fluminense tem que ganhar do Audax, não tem outra opção, não pode ter desculpa, não pode ter, sabe, não foi dessa vez, vamos melhorar. Não, tem que ganhar, é vencer ou vencer o jogo contra o Audax. Meus amigos, muito obrigado pela sua presença aqui no canal Ligados no Flu, um ótimo domingo a todos, um ótimo jogo, e eu volto no próximo vídeo para falar mais sobre o Fluminense. Um grande abraço a todos.